Obrigado, Fernanda, por dar início a essa noite tão especial. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento da Casa Espírita União Fraternal. E é com grande carinho no coração que a gente recebe cada um de vocês, para que a gente, nessa noite, possa sair daqui muito melhor do que entramos, que a gente possa levar essa luminosidade toda que o Ricardo Melo vai trazer para a gente. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de falar da grandeza que é trabalhar junto do Cristo, né? Dessa honra, desse privilégio que nós temos de poder juntos, né, de mãos dadas, caminharmos e aprendermos um pouco mais com os seus ensinamentos, mas acima de tudo com as suas ações. E nesse momento que a gente praticamente antecede a Páscoa, nada melhor do que lembrar daquele sacrifício que ele fez por nós, e que nós ali no União Fraternal recebemos, porque é uma casa que abriga pessoas, e esse abrigar é muito maior do que uma atitude física, é uma atitude espiritual. E através da Sonira, que é a dirigente, de todos os trabalhadores, a gente dá boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. A gente quer agradecer também ao Hotel Lisboa, que gentilmente cedeu, né, suas instalações para receber o Ricardo e o seu assistente, que está sempre apoiando os eventos que a gente desenvolve aqui na cidade. Então é com um grande carinho que a gente agradece a Maria. A gente tem uma grata satisfação hoje de presentear todos vocês ao final do evento. Vai ser uma surpresa bem bacana. São CDs que a gente tem aqui, agendas do União Fraternal, e também, quem gosta de pizza aí? Vocês jantaram, gente? Então é um pretexto para a gente sair daqui e comer uma pizza lá na Fatirella, que fica na Praça Pedro II, Dom Pedro II, ali a Praça dos Macacos, ali na esquina, cruzamento com a Avenida Santo Antônio. A gente sai daqui, é uma pedaçaria, é super gostosa a pizza, e a gente vai com certeza se encontrá-la depois. Combinado? Então, ao final, a gente vai sortear a pizza para vocês, junto com as agendas e os CDs do Ricardo. Quem está com o celular na mão aí? Tá ligado? Então, vou dar um minuto para vocês, não é para desligar não, vocês vão acessar agora a loja de vocês, Apple Store, ou então a Play Store, para baixar o aplicativo para receber direto as pílulas do Evangelho. Porque demora a chegar para a gente no WhatsApp às vezes, então é só acessar aí, I de Instituto, R de Ricardo, M de Melo, IRM Oficial. Digita aí, você vai ter acesso, você digita o seu e-mail, e aí vai chegar as pílulas do Evangelho, para que a gente possa receber diariamente essa luz na nossa existência aqui nesse planeta tão lindo preparado pelo Cristo. Deu tempo aí, pessoal? Que agora eu vou pedir para desligar. I de Instituto, R de Ricardo, M de Melo, IRM, Oficial. Deu certo? Vamos esperar aqui. Certinho? Então tá joia. Bom, sem mais delongas, eu gostaria que a gente pudesse agora, todos nós, entrarmos na mesma sintonia, em silêncio absoluto, porque o silêncio também é uma prece, para que a gente possa vibrar numa frequência mais elevada e perceber a presença dos nossos mentores espirituais. E com os nossos pensamentos voltados ao Cristo, Mestre Jesus, pedimos humildemente, Senhor, a presença dos teus abnegados, trabalhadores espirituais, que venham ao nosso encontro, nessa noite tão especial para cada um de nós. Noite esta em que poderemos receber um pouquinho mais dessa luz
desse amor do Pai por cada um de nós, através do nosso irmão, querido irmão, Ricardo Melo. Uníssonos, eu gostaria de pedir que pudéssemos repetir as palavras do Cristo no Sermão do Monte, quando ele nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Ricardo, por favor, é uma noite muito especial, seja bem-vindo. Ricardo Melo. Por tudo, obrigado. Ai, ainda bem que o coração está batendo, né? Ele bate mais forte, com certeza sempre bate mais forte. Olá, meus amigos, boa noite. Muito, com certeza, muito boa noite para todos vocês, para todos nós. É uma alegria muito grande poder retornar a Poços de Caldas. É minha segunda vez aqui na cidade. Há muitos anos atrás eu tive o privilégio de conhecer essa cidade linda. E agora, né, nós tivemos esse presente de poder retornar. Então, estou muito feliz. E nós vamos pedir mais uma vez, né? Sempre a Jesus, sempre Ele. Que possa continuar nos iluminando, nos abençoando, como só Ele faz. Não é? E essa espiritualidade amiga que nos abraça com tanto carinho, com tanto afeto, que possa nos envolver, continuar, na verdade, né, nos envolvendo nessa noite linda e especial, para que a gente possa juntos conversar um pouco mais sobre esses ensinamentos maravilhosos que nosso amado Evangelho nos traz. Meus amigos, antes da gente começar, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, né, quando eu conheço pessoas pela primeira vez. Só para saber exatamente onde é que nós estamos pisando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, ou na região, vocês conhecem alguém ansioso? Levanta a mão quem conhece. Eu não entendo o que todo mundo ri quando eu pergunto isso. Um dia ainda vou entender. Tudo bem, ok. Vocês conhecem pessoas inseguras por aqui? Levanta a mão quem conhece. Também conhece. Há duas mãos, então conhece bastante gente, é isso? Certo. Levanta a mão quem quer ser mais feliz. É sério, tem gente que não levantou a mão, está com crise existencial, é isso, né? Está pensando, eu não sei se eu quero ser mais feliz ainda, deixa eu pensar melhor. Eu sei, gente, que essas perguntas podem parecer bobas, né, a princípio, mas elas vão nortear muitas das nossas reflexões aqui hoje. Uma das histórias mais lindas do Evangelho nos conta que certa vez havia uma mulher que estava enferma há muitos e muitos anos. Ela tinha uma beleza muito grande, tinha uma certa condição social, mas ela tinha gastado absolutamente todos os seus centavos, que naquela época existiam, todo o seu recurso financeiro, em busca de melhora e não tinha conseguido. Até que um dia ela ouve falar, como acontecia na época, era comum, de um tal Galileu Nazareno, um tal de Jesus aí, que andava de um lado para o outro e que parece que curava leproso, curava pessoas coxas, dava a enxergar as pessoas que não tinham visão, e que de repente, talvez, quem sabe, essa mulher pudesse se beneficiar, vejam só, né, desse Jesus. Ela não sabia bem quem era o Cristo, assim como muitas pessoas que iam ter contato com Jesus a primeira vez. Mas com muito custo, né, e apesar da forma como ela se encontrava muito fraquinha, ela buscou ajuda para que pudessem levá-la até Jesus. Jesus naquela época, gente, ele andava com muitas multidões, né? Não custa nada lembrar que não existia carro, não tinha bicicleta, não tinha nada disso, não tinha WhatsApp, né? Não tinha celular, não tinha nada disso. Jesus andava debaixo de um sol escaldante da Palestina, de mais ou menos 40, 45 graus, com uma multidão atrás dele. Imagina as pessoas pacientes, com fome e com sede. 5.000 pessoas se acotovelando. Imagina que situação complicada. E é nesse contexto
que essa mulher que tinha graves hemorragias há muito tempo tenta se aproximar de Jesus. A história nos conta que com muito custo, aqueles que levaram a mulher hemorroíça para perto do Cristo, de todas as maneiras tentavam fazer com que ela chamasse a atenção de Jesus. Mas era muito difícil. Como é que você chama a atenção de Jesus no meio de uma multidão? Como é que faz um negócio desse? Complicado, porque todo mundo queria chamar a atenção dele, né? Foi então que uma situação muito curiosa aconteceu. Com muito custo, acho que deram um jeitinho, né, de colocá-la numa determinada posição, que ela estica o braço. E no que ela estica o braço, o que acontece? Quem lembra? Quem lembra? Ela faz o quê? Ela toca as vestes de Jesus. Imediatamente, Jesus para. E é a única vez nos evangelhos apócrifos, canônicos, nos evangélicos conhecidos, né, oficialmente, que Jesus é apresentado como se surpreendendo por alguém ter lhe tocado. E aí ele fala, olha para Pedro, aliás, Pedro é ótimo, né? Porque Pedro era a representação humana perfeita, né? Quem me tocou? Como é que eu vou saber quem te tocou, né? Um monte de gente se acotovelando ele. Não é nada disso não. É um toque diferente. Vamos lá, me ajudem. O que foi que Jesus falou? Sinto que de mim saiu virtude, poder. Jesus falava que aquela mulher, por algum mistério que até então os discípulos não conheciam, porque foi a primeira vez que aconteceu aquilo, Jesus dizia que alguém tinha atraído o recurso dele, o poder que ele tinha, uma virtude, a energia, o fluido cósmico perfeito dele, para poder curá-la. Esse momento, gente, no Evangelho para nós, ele é maravilhoso e inspirador. E eu gostaria muito que ele fosse a porta de entrada das reflexões da noite de hoje. Qual de nós que não precisa se curar? Não é verdade? Qual de nós que não tem uma dor, uma tristeza, uma angústia que a gente não carregue no coração? Qual de nós pode olhar para o próprio passado e simplesmente falar que está em harmonia perfeita com o seu passado? Que consegue observar, desde quando renasceu na Terra, todas as fases da sua existência sempre repleta de paz e harmonia. Qual de nós nunca teve um dia triste, né? Um dia angustiado? Qual de nós não passou por uma perda, por exemplo? Né? Não teve que lidar com o desencarne de alguém, ou a perda de um emprego, ou problema de saúde, talvez o término de um relacionamento que nos deixou tristes. Qual de nós nunca vivenciou uma situação dessas? Então, muitas vezes, meus amigos, quando nós estamos enfermos, quando a nossa alma, né, dói, quando a nossa alma está doente, a gente fica em busca de cura. Então, é por isso que nós viemos a Poços de Caldas, e nesses 2 dias, tanto hoje quanto amanhã, que para mim são continuidades das nossas reflexões, nós vamos falar sobre o poder transformador do amor, que é o único remédio que realmente cura a alma, e sobre como curar e se autocurar. Não tem como a gente atrair as virtudes, né, que Deus, que Jesus tem para nos oferecer, enquanto nós não desenvolvermos a nossa capacidade de atrairmos essas virtudes. Não tem como, né, a gente alcançar resultados incríveis na nossa existência, enquanto por algum motivo a nossa mente ficar vibrando na falta de equilíbrio. Por isso que eu brinquei com vocês e perguntei se vocês conheciam pessoas ansiosas. Aliás, conhece mesmo? Tem certeza? Gente, ansiedade. Falar de ansiedade é ótimo, né? Um dos últimos CDs que a gente lançou lá para o Namastê é exatamente para lidar com a ansiedade. Porque o que tem de gente que manda pedido de pílula, fala da ansiedade, fala da ansiedade. A gente brinca, não, falar da ansiedade não pode mais, né? Todo mundo já sabe o que é estar ansioso, né? A ansiedade ela é tão forte na nossa história que Jesus falava da ansiedade. Literalmente. Por exemplo, depressão, o nome depressão, ela passou a ser utilizada recentemente, né, no vocabulário psiquiátrico, psicomédico. Já a ansiedade não. Então, a gente vai ver lá no Sermão da Montanha uma fala fantástica de Jesus, né, na narrativa de Mateus, lá no capítulo 6, quando Jesus vai falar: qual de vós que estáis ansiosos e aflitos, que sois capaz de acrescentar um côvado à vossa estatura? Quando Jesus diz, né, olhai os lírios do campo, aprendei com eles. Jesus fazendo referência que deveríamos acalmar.
Tanto que ele termina no versículo 34 dizendo o quê, meus amigos? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixai que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia o seu próprio mal. Ansiedade, gente, é um problema desde que nós começamos a reencarnar na Terra. Mas o que é ansiedade? A ansiedade é a nossa mente aonde? No futuro. Vamos lá, não vi nada. A nossa mente no futuro. O que é o apego? É a nossa mente aonde? No passado. Tem pessoas que são prisioneiras do futuro e outras que são prisioneiras do passado. Se você vive ansioso ou ansiosa, nosso pensamento está sempre no amanhã. Não é assim? Ai, será que amanhã vai chover? Será que não vai chover? Será que eu vou espirrar? Meu Deus, o fulano espirrou. Vai virar pneumonia ou não vai, né? O que vai acontecer amanhã e depois de amanhã? Será que eu vou conseguir as coisas? Será que isso vai acontecer? Será? E depois de amanhã? E o ano que vem? O ansioso é assim, ele sofre a prestação e muitas vezes aquilo que ele sofreu não vai acontecer nunca, mas ele já sofreu. Conhece gente assim? Ah, pois é, lá em Belo Horizonte tem tanta gente assim, meu Deus. Sabe, esse processo que nos leva, meus amigos, a ficar pensando no futuro e nos desconecta do momento presente. Isso é muito sério. Hoje, por exemplo, quando a gente vai estudar, né, a causa, a psicogênese de inúmeras doenças, de inúmeras enfermidades do corpo e da alma, nós vamos ver que a base está na ansiedade. Na verdade, não é ansiedade, a ansiedade é um reflexo. A base está na mente ansiosa. Uma mente ansiosa é uma mente desconectada com o seu eu divino. É uma mente que está conectada com o eu humano, que é falho, que é falível, que é angustiado. É uma mente ansiosa, ela está totalmente conectada com os valores do mundo, ao invés de se conectar com as verdades propostas por Deus. O amor, ele surge como um sentimento tão puro, tão lindo, que nos resgata desse afogamento emocional. Quando a gente começa a vislumbrar a importância do verdadeiro amor na vida da gente, e o Evangelho nos traz isso, gente, de uma maneira tão clara, tão profunda, tão cristalina, nós somos resgatados do mar da ansiedade. Como que o amor nos faz isso? O amor, ele às vezes se fantasia, né? De algumas formas, para que a gente possa reconhecê-lo de maneira mais tranquila. Por exemplo, um pai e uma mãe, às vezes, quando quer brincar com o filho, quando o filho é criança, às vezes você não se fantasia, o filho gosta de super-herói, sei lá, se fantasia de super-herói, né? Porque seu filho gosta disso, ela gosta, por exemplo, minha filha tem uma filha, tem 4 anos, a Isadora, e ela adora brincar, né? O tempo todo, com qualquer criança saudável. Às vezes eu vou lá para finge que sou fantasma, né? Aí eu vou lá, coloco um lençol, um fantasma, ela, papai, eu sei que é você. Mas ela gosta. Então, se a gente faz assim, muitas vezes o amor faz também. Como é que o amor se fantasia para nós, para nos ajudar a lidar com a ansiedade? Ele se fantasia através da fé. Observa, todas as vezes que nós somos capazes de fortalecer a nossa fé, a nossa ansiedade desaparece. Porque não tem como ter fé e estar ansioso ao mesmo tempo. Ou você tem um, ou você tem outro. É que nem água e óleo. Porque quando a pessoa fala assim, ai meu Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã, está com pouca fé. Na hora que a gente fala, eu entrego na mão de Deus e confio, e você confia mesmo, a ansiedade some. Um amigo espiritual, né, sempre costuma conversar com os pacientes, ele fala com as pessoas, meu Deus, me ajuda. Ele pergunta, você tem fé, minha filha? Você tem fé? Tenho, doutor, me ajuda, eu estou assim, eu estou assado. Eu falo assim, mas você tem tanta fé, por que está com tanto desespero? Não, mas eu tenho fé que Deus pode me curar. Eu falo assim, não, você tem fé ou você acredita que Deus pode te curar? Olha que sutileza. Porque acreditar é uma coisa, acreditar é do cérebro, da mente. Ter fé é da alma, simbolicamente é do coração. Acreditar é você saber que Deus existe, por uma questão lógica. Ter fé é entregar ao nosso coração a certeza de que Deus está entre nós. Então, o amor, muitas vezes, ele se fantasia de fé, para poder, meus amigos, nos libertar dessas angústias, né, que nos levam ao futuro. Por sua vez, nós temos também pessoas que não ficam só ansiosas, temerosas do amanhã. Tem muita gente que fica com medo de onde? Do passado. Conhece gente presa ao passado? Muitas vezes você chega para uma pessoa assim e pergunta, como é que você está? Aí ela vai falar, estou mal, estou assim, estou desse jeito, dessa forma, dessa maneira. 6 meses depois,
Como é que você está? Você melhorou? Não, estou mal, estou desse jeito, dessa forma, dessa maneira. 1 ano depois, a conversa é rigorosamente a mesma. Gente, incrível, tem pessoas que quando a gente chega perto, a gente tem que dar 10, 20 reais para ela. Entrada para o museu. É porque só vive de história do ontem. Entende? O ano novo chega só na cronologia, na parte emocional não. Tem pessoas que estão presas há 10 anos atrás. Tem gente que continua revivendo o que aconteceu naquele problema afetivo 10 anos atrás. Tem pessoas que continuam paralisados no tempo, na infância, por uma situação que aconteceu. Tem gente que não perdoa o pai ou a mãe por algo que foi feito. Tem pessoas que não conseguem se libertar dos próprios erros, né? Por causa de um remorso que carrega, por um equívoco cometido lá atrás. E, gente, não tem como nós construirmos um futuro ditoso e feliz enquanto a gente não se harmonizar com o nosso passado. Imagina o passado de uma pessoa que não está alinhada com ele como um elástico. Imagina que cada gancho que você tem com o seu passado, cada caso mal resolvido que a gente tem com o nosso passado, fosse uma espécie de um elástico. E que todas as vezes que você tentasse caminhar rumo ao futuro, a gente vai até um ponto, aí de repente o elástico, puxa para trás. Você tenta ir para o futuro e o elástico, puxa para trás. Uma pessoa que se sente culpada, que sente remorso, que sente angústia. Quantas pessoas não são felizes porque não se permitem ser felizes? Porque inconscientes se culpam por alguma coisa. Nos romances de André Luiz, meus amigos, nós vamos ver vários casos, extremos naturalmente, mas ainda assim vários casos, de companheiros que desencarnam com nível de culpa tão grande ligado aos erros do passado, que eles chegam a deformar a própria forma perispiritual. Olha como isso é grave. Por não se perdoar. E o que é o auto-perdão? Não é uma forma de amor? E o que é o auto-perdão, gente? Não é uma forma de reconhecer Deus em nós? De entender que nós estamos caminhando como crianças que despertam, né, de um grande sono, de uma grande letargia, né, rumo a uma vida melhor. Então, meus queridos amigos, o Evangelho traz uma proposta extraordinária e renovadora. Vamos ser felizes aqui e agora. Todo mundo comigo, vamos ser felizes aqui? Ouvi nada, vocês não jantaram não? Vamos ser felizes, nem lancharam? Eu também não, mas eu estou animado. Bora, vamos ser felizes aqui? É lógico. Gente, existe uma loucura, para mim isso é loucura, que anda por aí umas crenças limitantes que criam uma ideia, e o que é pior, ainda tem gente que tenta basear isso em verdades religiosas, que nós temos que sofrer. Se eu não sofrer, eu não vou ser feliz. Não, o mandamento que nós aprendemos da espiritualidade superior é fora da caridade nossa salvação, não é fora do sofrimento nossa salvação. Presta atenção nisso. O sofrimento é a última das últimas portas. O sofrimento ele só entra em cena quando todos os outros atores falharam conosco. Todos. Mas o amor sempre é o primeiro a entrar. Sempre, em todas as circunstâncias. Imagina o seguinte, e como isso é verdadeiro, né? Normalmente a vida, quando ela quer chamar a sua atenção e a minha, normalmente ela sussurra. Ricardo, ei Ricardo. Bom, Ricardo não ouve, né? Lógico. Eu, continuo. Ricardo, ei Ricardo. Será que tem alguém me chamando? Ah, tem não. Ricardo. Eu olho, mas não resolvo ver não. Chega uma hora que a vida, para me dar um jeito, faz o quê? Me chacoalha. Ricardo, presta atenção. De um jeito que eu não tenho como não perceber. É o que acontece quando chega o sofrimento. Todas as pessoas que passam por um grave processo de sofrimento, quando fazem uma autoanálise, vão perceber que tiveram várias oportunidades antes de despertamento espiritual pelo amor. Poderiam ter sido mais gratas e não foram. Poderiam ter sido pessoas mais serenas e não foram. Poderiam ter sido pessoas muito mais amáveis e não foram. O sofrimento, meus amigos queridos, ele só chega na nossa vida, seja com problema de saúde, problema financeiro, dificuldade conjugal, problemas de perseguição, tristezas que nós mesmos criamos ao nosso redor, quando vários outros caminhos falharam. E como isso é verdade? Porque ser feliz é uma questão de escolha. Muita gente acha que isso não é verdade. E como é verdade? Ser feliz não tem nada a ver com ter corpo saudável ou não. Nós temos um monte de gigantes da alma que tinham corpos extremamente doentes e eram felizes. Chico não enxergava nada de um olho, 30% do outro. Alguém questiona a obra inquestionável desse missionário do amor?
Chico ria das próprias dificuldades físicas, ele fazia piada com os problemas que ele tinha. Chico tinha os companheiros, né, tão problemáticos fisicamente quanto ele. Eu gosto muito de contar as histórias do Jerônimo, principalmente quando eu vou a um lugar a primeira vez, porque nós temos que fazer justiça. Muitas pessoas que, né, cultivam as histórias espirituais não conhecem ainda Jerônimo Mendonça. Quem aqui conhece Jerônimo Mendonça? Está vendo? Não, não pode, não pode. Vamos lá, bora fazer justiça com esse gigante da alma. Quem foi Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça, meus amigos, foi um gigante da alma reencarnado no Brasil, na cidade de Tuiutaba, no século passado. Desencarnou no final dos anos 80. Jerônimo foi um dos grandes amigos que Chico teve. E ele se destacou exatamente por causa da sua atitude perante os problemas gravíssimos de saúde que ele tinha desde a idade mais jovem. O que aconteceu? Vocês já ouviram falar naquele filme O Vento Levou? Lembram-se? Já ouviram? Não? Sim ou não? Já assistiram? Tem gente antiga aqui, hein? Uau! Tudo bem, eu também. Estou brincando. Escuta, O Vento Levou, quando chegou no Brasil, naquela época, nós estamos falando da década de 30, 40, naquela época tinha drive-in, lembra-se? Numa época tinham cinemas na estrada, assim, as pessoas assistiam cinema em lugares públicos, né? Não era cinema fechado, né? Como assim, um teatro. E ela, Ricardo, a senhora foi muito no cinema? Muito bem. O Jerônimo foi também. E ele foi assistir O Vento Levou, era estreia. Mas a gente tinha muita coisa para fazer na cidade do interior naquela época, né? Então chega um filme desse, né, de Hollywood, aquela coisa toda. Então a cidade toda se reuniu para poder assistir. Só que teve um problema. Ele foi, mas não voltou. Exatamente no meio do filme, é um filme longo, né? 4 horas de duração, muito longo. No meio do filme, o Jerônimo sente uma dor física tão grande que ele não consegue se mover. Todo mundo vai embora e ele é o último a sair, carregado. Nascia ali o processo de um problema gravíssimo e raro de artrite reumatoide no último grau de dor, que levou o Jerônimo, pouquíssimo tempo depois, a não mais andar. O Jerônimo, ele vivia em macas, a um ponto crônico da enfermidade, ele não se movia mais. O Jerônimo teve problemas gravíssimos de coração. Para vocês terem ideia, ele fazia palestras, né? O Jerônimo, ele rodou o Brasil fazendo palestras em cima de uma maca. Tenta imaginar um sujeito em cima de uma maca aqui, deitado, com 2 quilos de areia no peito, areia mesmo, pacote de areia, no peito, para conter a dor no peito da angina por causa do problema cardíaco e, pior, cego. Teve problemas gravíssimos de vista. Vocês vão enxergar, o Jerônimo, tem muitas fotos dele na internet, procurem, vocês vão ver. E Jerônimo era muito amigo do Chico. E Jerônimo adorava o Chico adorava o Jerônimo. Jerônimo era espírita. E durante todo esse tempo, ele foi se adaptando ao seu processo, né, enfermiço, mas nunca deixou de trabalhar. Fundou casas espíritas, fazia palestras, fazia atendimento fraterno. Ele que consolava as outras almas. Só que nem sempre foi assim. Tem um fato, gente, que marcou profundamente a vida do Jerônimo. O Jerônimo, ele, na década de 60, ele teve um diagnóstico terminal. Um dos médicos, que ele vivia doente, né? Um dos médicos olha para ele e fala assim: seu Jerônimo, infelizmente eu não lhe dou 30 dias de vida. Se o senhor tiver pessoas para se despedir, o senhor se despeça, né? Porque o senhor não vai viver muito. Ele estava, para variar, com hemorragia. E aí o Jerônimo, com muita dor, ele olha para os amigos e fala assim: eu queria tanto me despedir do Chico. Pelo menos do Chico eu queria me despedir. E o médico fala: mas o senhor não tem como fazer uma viagem, né, de Kombi. Na época se viajava muito de Kombi, né, porque um saltitar pode fazer com que o senhor morra no meio do caminho. Então vocês acreditam que os amigos deram um jeitinho, fretaram um aviãozinho, um teco-teco, para poder levar o Jerônimo até Uberaba. Porque ele queria se despedir do Chico. Ligaram para o Chico, combinaram tudo, e o Chico estava lá aguardando. O Jerônimo chegou mais cedo, foi para a casa espírita, e o Chico estava em campanha assistencial, né, com várias pessoas. Quando ele chega, ele vê que o Jerônimo estava lá deitado, claro, em cima da maca habitual, e ele estava com um lençol branco que envolvia ele, coberto de sangue, porque ele estava com hemorragia. E o Chico chega com todo carinho, típico do Chico, né? E aí o Chico vai e fala: Jerônimo, olha só quem veio nos visitar.
E aí fala com as pessoas que estavam junto da tarefa, fala assim: meus amigos, vamos todos beijar essa linda flor, mas com muito carinho para ela não despetalar. E o Chico convida cada um a dar um beijo de reconhecimento no Jerônimo, que acolhia feliz e triste, feliz pelo momento, triste por estar se despedindo. Cada beijo funcionou como um passe, um micropasse. Mas o principal, naturalmente, era o do Chico. O Chico vai e o envolve num abraço gostoso, carinhoso, lhe dá um beijo na testa. O Jerônimo respira aliviado. Passam-se algumas horas, os dois estão agora já no ambiente privado, conversando, e o Jerônimo fala: Chico, mas o que aconteceu? Eu estou muito diferente. O que foi, meu filho? Eu estou melhor, as dores sumiram, eu estou com dores há semanas, o que aconteceu? E o Chico ria e falou assim: meu filho, quase que foi dessa vez. E ele: como assim? Jerônimo, você quase que volta para o mundo espiritual antes da hora. Aí o Jerônimo, que já não enxergava, regalou o olho, né? Porque assim, falar isso para um espírito antes da hora é sinônimo de suicídio, né? O que ninguém quer. Assim, eu? Mas como? Meus amigos espirituais, Jerônimo, me dizem que você está desse jeito porque, apesar de tudo, presta atenção nisso, gente, vê se não encaixa para nós, você aceitou a pecha do coitadinho. Porque o que aconteceu? Todo mundo achava lindo, né? Chegava aqui uma pessoa, abre aspas, aleijada, em cima da cama, alguém segurava o microfone para ele poder falar, e ele inclinava e falava de Jesus, e contava histórias engraçadas, as pessoas riam, e no final sempre ele escutava alguém falando: coitado daquele homem, entendeu? Coitadinho do Jerônimo, tadinho, pobre dele. E aquilo foi entrando, entendeu? Olha o que o inconsciente da gente faz, presta atenção como isso é sério. O que acontece com a gente quando a gente fica com aquela lenga-lenga? Eu não dou conta, eu não consigo, quem sou eu? Né? Não vou conseguir, não vou ser feliz, pobre de mim, céus, vida, azar. Literalmente a gente constrói o buraco que a gente cai dentro. Depois ainda coloca a culpa em Deus, que tem gente que é muito bom em fazer isso, né? Em colocar a culpa em Deus e não reconhecer a própria postura de construir o ambiente mental no qual respira. Gente, isso é seríssimo. Então Jerônimo vai e fala: mas eu fiz isso? Sim. Então o Chico fala: meu filho, volta para a tua vida e nunca mais aceite a pecha do coitadinho. E assim aconteceu. Gente, o Jerônimo voltou, nunca mais ele teve pena de si mesmo. E aí nascia o mito de Jerônimo Mendonça. Jerônimo, ele era visto em palestras grandes, né? E era interessante porque ele fazia piada com todo mundo. Por exemplo, o Divaldo ia fazer palestra, né, sempre com muitas pessoas, e ele brincava com o Divaldo: baiano, as pessoas batem palma para você, mas quem sai carregado sou eu. Teve uma vez que teve um enterro, né, de uma pessoa conhecida dele, chamaram o Jerônimo para poder fazer a prece, né, antes de colocar o caixão lá no buraco. E aí, na hora que estava todo mundo reunido lá no cemitério, tudo combinado, né, levaram o Jerônimo, e aí deixaram o Jerônimo no chão para poder ajudar a pegar o caixão para poder descer, né, lá na covinha, para poder deixar o companheiro. O Jerônimo fez a oração, deixaram ele, e na hora que terminaram de tampar o buraco, começaram a se despedir, como é habitual em velórios, né? Assim, olha, que Deus te abençoe, falando com a família. E foram saindo, né? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, isso vai passar. E foram saindo. Esqueceram do Jerônimo. E o coitado lá quieto, ele não via nada, então está lá, parado, né, esperando alguém prestar atenção nele. E foi embora. Simplesmente o som foi ficando mais distante, e ele não gostava de incomodar ninguém, ficou calado. Até que um cristão, graças a Deus, em algum momento, né, falou: gente, cadê o Jerônimo? Cadê o Jerônimo? Meu Deus, esquecemos o Jerônimo. E eles voltam correndo, o Jerônimo lá parado. Imagina, esse enterro das 11 horas, o sol quente. Ele lá parado. Eu disse: Jerônimo, força de expressão, né? Nossa, você está aí? Ele, resolvi ficar para pegar uma coisinha. Ele nunca mais foi o Jerônimo do coitadinho. Esse homem consolava almas que tinham problemas pequenos. E muitas vezes se encantava com almas que tinham problemas grandes. Ele fazia atendimento fraterno aos domingos. A irmã dele ajudava. Como que acontecia? As pessoas ligavam no número que ele se encontrava, e aí ela segurava o telefone e ele ia conversando com as pessoas. Tem uma história interessante de uma senhora que ela tinha acabado de voltar de São Paulo,
e liga para ele. E aí ele atende. Jerônimo, sou eu. Minha filha, que coisa boa conversar com você. Como é que você está? Ah, Jerônimo, quero lhe dar uma ótima notícia. Que bom. Ela tinha ido para São Paulo porque tinha se diagnosticado um tumor no cérebro dela. E aí, na época, né, não se tinha exames aqui na região, então ela foi para São Paulo, que era mais fácil. Então ela ligou para contar o resultado do exame. Ah, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Que bom, minha filha, e qual é? O tumor é benigno? Não, Jerônimo, é maligno. O médico falou que eu não tenho nem 6 meses de vida. E Jerônimo ficou em silêncio, calado. Como? Jerônimo, para com isso. Não foi você mesmo que me ensinou a ter fé? Eu tive pensando, Jerônimo, eu já sou uma senhora. O corpo não tem que ter uma desculpa para desencarnar? Olha, meu marido já não está mais comigo. Eu não posso reclamar. Tive um homem maravilhoso até o momento que ele desencarnou. Meus filhos estão todos criados. Meus netos encaminhados. Deus é tão bom comigo, Jerônimo, mas é tão bom que me deu até 6 meses para arrumar as coisas antes de eu voltar para casa. Sério, gente. É sério. Jerônimo, que estava acostumado, né, a deixar as pessoas sem palavras, ele ficou sem palavras. Se despediu da senhora, desligou o telefone. Toca a próxima ligação. Escuta, porque isso aconteceu assim mesmo. Aí ele atende o telefone, né? Coloca lá no vidinho dele. Olá, né? Alô, tudo bem? Jerônimo, eu vou me matar. Que isso, minha filha, não faça isso. Eu vou me matar. Era uma senhora do Espírito Santo. Eu vou me matar. Mas que loucura, não faça uma coisa dessa. Ele tenta demover a senhora daquela ideia absurda, tenta entender o que está acontecendo, e a mulher só falava em se matar. Quando ela se acalmou, ela foi contar o motivo dela querer se matar. É sério. Ela queria se matar, acreditem, porque a filha dela não tinha passado no vestibular. Era uma pessoa da alta sociedade, exatamente isso. E que, como que as amigas iriam olhar para ela, para a família dela, já que a filha dela não tinha passado no vestibular, enquanto a filha das amigas tinha entrado na universidade. E Jerônimo, muito respeitoso, sem julgar, vai conversando com ela, mas depois que desliga o telefone, ele fala com a irmã, vejam só como é que são as coisas. Né? A primeira senhora, com todos os motivos do mundo, aos olhos da terra, para estar em desespero talvez, estava em paz e grata a Deus. E a segunda, com uma questão tão relativamente simples, está se sentindo desesperada. Então vejam, meus amigos, como isso é sério, né? Tem pessoas que têm muito amor pela vida e uma fé do tamanho do mundo, e faz um problema grande ficar pequeno. E já tem pessoas desconectadas de si e de Deus, que faz um problema pequeno ser grande. E você? Qual dos dois lados normalmente você fica? Essa é uma questão muito séria. Porque o amor, ele transforma, porque ele modifica a nossa maneira de pensar. Não é verdade? Ele modifica a nossa maneira de viver, de ver a vida, de interagir com a vida. O que é que o apóstolo Paulo falava para nós? O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Quem completa? Sem amor eu nada seria, né? Eu seria como o metal que soa, como o símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom das profecias, ele vai falando, se eu não tivesse amor eu nada seria. Então veja só, o amor ele é muito importante. Mas e o que é esse amor? Será que amor é apego? Porque muitos de nós falam, eu amo, eu amo. Você ama ou você tem apego? Porque o apego é o rudimento do que um dia vai ser amor. Há muita diferença entre apego e amor. Muitas vezes a gente olha para os filhos e fala, eu amo você. E na verdade, a gente se apega a eles. Porque qual que é a diferença básica? Simples. Quando a gente ama alguém, você se preocupa com a felicidade do alguém. Amar é querer que o outro seja feliz, ainda que por algum motivo isso te doa. É lógico que muitas vezes você talvez veja seu filho sair de casa para poder estudar. Vamos pegar esse exemplo, né, num outro lugar. E às vezes o filho fala, papai, mamãe, eu quero sair, eu quero estudar, eu preciso fazer assim. E de repente você sabe que é o melhor para ele, que é o melhor para ela. Mas, meu Deus, dá um vazio, né? A síndrome do ninho vazio. Você fala, meu Deus, que é meu filho, minha filha. Mas se você ama seu filho ou sua filha, você vai permitir que ele vá. Não é assim? Mas quem não, permanece perto. Muitas vezes a gente fala assim, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa. Mas será que ama? O que é amor? Porque amar é querer que o outro seja feliz.
Quantas vezes a gente acha que uma outra pessoa, porque casou conosco, é uma propriedade? Porque para muitas pessoas é assim, como se fosse uma propriedade, né? O outro me pertence. A gente às vezes não dá nem direito da outra pessoa respirar. Ela tem que viver do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Muitas pessoas, né, são impositivas. Por isso que o espírito não tem sexo. Tem muitos homens, principalmente os machistas, que precisam reencarnar como mulher, para passar com um homem como eles, o que eles fazem as mulheres passarem. E muitas mulheres que não têm a sensibilidade que deveriam desenvolver na alma, precisam reencarnar como homens, para muitas vezes passar também por essas experiências, aprender, porque o espírito não tem sexo, mas polaridades. E a gente vai aprendendo até entrar em equilíbrio, né? Com uma e com outra. Amar, gente, é você ser testemunho do crescimento espiritual do outro. Pensa. É você olhar para um outro ser com gratidão por Deus permitir que esse outro ser faça parte da sua vida, mas entender que ele não é você. Ele é um outro ser, que naquele momento, graças a Deus, cruzou o seu caminho. Talvez pela segunda, terceira, quarta vez, vai saber quantas existências. Mas nós somos seres eternos. E é isso que eu sei que é difícil para o nosso ego aceitar. E é aí que muitos de nós caem, né? É aí que muitos relacionamentos estão doentes, adoecidos. A gente vê pessoas que têm uma autoestima lá embaixo, porque dão poder demais aos outros, né? De poder deixar a sua autoestima ficar lá embaixo. Quantas pessoas não são assim? Se o outro, seja lá quem for esse grande outro, não falar, você está bonita, não é assim? Você está bonita, a pessoa se sente mal. Que loucura é essa? Você vai dar o poder a uma outra pessoa que está tão doente quanto você para dizer que você está saudável? É porque é isso que a gente faz, né? É assim que nascem as dependências e codependências. Quem é que recebe a pílula do Evangelho? Levanta a mão. Ai, que bom. Fico feliz. Muito obrigado por vocês compartilharem a pílula do Evangelho. Mas peraí, mas quem escuta? Porque receber uma coisa, escutar é outra. Muito bem. Nós falamos de dependência e codependência, tem 2 dias. A pílula de amanhã vai ser uma continuidade. E aí nós falamos na visão, né, do codependente. O que é a dependência e a codependência? São 2 pessoas ligadas pelo apego, pela doença do relacionamento, em que uma manipula a outra. Se torna uma simbiose negativa. Isso muitas vezes acontece aonde? Entre marido e mulher, pais e filhos, pessoas que bebem demais e outros que fazem com que esses outros bebam demais. Problemas, né, de filhos dependentes químicos, numa relação de trabalho, funcionário-chefe. São relações em que um se permite manipular e dominar pelo outro. O outro reclama, mas não faz nada para mudar a situação. É uma relação de dependência e codependência afetiva. Sabe aquela história? O sujeito reclama dela, mas quando ela não está lá, ele sente falta. Isso é muito sério. Por que esse tipo de coisa acontece na vida da gente? Porque falta auto-amor. Porque falta conexão com o nosso eu divino. Porque quando você respeita o seu eu divino, nós aprendemos a respeitar quem está do nosso lado. Inclusive, muitas vezes, para que a pessoa faça uma escolha errada, porque é o direito dela. Porque Deus, gente, nos ama a tal ponto que Ele permite que a gente erre e que pague o preço pelo erro. Mas sem nunca deixar de estar do nosso lado. Muitas vezes a gente acha que querer corrigir o erro do outro é uma atitude de amor. Pelo prisma da imortalidade, não. É uma atitude de apego, porque você não deixa o outro crescer. Às vezes a gente acha que está amando e, na verdade, a gente está cultivando o apego dentro da gente e nem se deu conta. É uma atitude do ego. Complicado isso, né? Esse é um tema profundo. Amar é dar espaço para o outro crescer. Olha como Deus age conosco. Olha Deus. Se você discorda disso, você está discordando de Deus. Aí você se vira com Ele. Não é assim que Ele age com a gente? Olha, Ele nos deu livre-arbítrio, nos deu condições de repetir as lições, nos dá condições de a gente viver. Mas você colhe aquilo que você planta. Não é assim? Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É assim que o Senhor cuida de nós? E quem duvida da mão abençoada de Deus nos protegendo? Embora muitas vezes a gente duvide nos instantes de dor, quando a gente tem um mínimo de entendimento, a gente sabe que o Senhor da vida nunca nos abandona. Gente, incrível, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos instantes mais complicados da vida, a bondade divina está do nosso lado. Eu confesso, isso é um fato, né? Não tem como negar isso, que às vezes o mundo espiritual espera até os 49,5 do segundo tempo para dizer, estou aqui, para ver até onde a gente vai. Mas se você for, ele se mostra. Por isso que Jesus falava para Tomé, que benditos são aqueles que creem para ver.
ao invés de pessoas que têm que ver para crer. Esse é um ponto muito importante, muito importante. E nenhum de nós, gente, está isento de passar por essas dificuldades, nenhum. Mesmo os gigantes da alma, todos tiveram seus desafios e tiveram que dar testemunho da sua fé. Nunca ficaram abandonados, mas tiveram que viver as suas realidades, as suas provações, para poder superar a si próprio e ir adiante. Eu não sei se vocês sabem, Chico, na década de 60, junto com Valdo Vieira, ele fez a primeira viagem, podemos chamar assim, a primeira expedição internacional, levando essa obra espírita para os Estados Unidos. Se hoje, graças a Deus, muitos companheiros têm a chance de poder expandir a doutrina por outros locais, mais uma vez devemos esse mérito ao nosso amado Chico. Chico e Valdo, que na época trabalhava com ele, foram aos Estados Unidos, no início da década de 60, e depois retornaram para lançar um livro de psicografias em inglês. E o Chico, muito simples, dependia do Valdo que falava inglês, era um médico, estudado. Ele vai, só que ele vai sabendo que ele iria passar por algumas dificuldades, embora ele não soubesse quais exatamente seriam. O que acontece, gente? Ele chega nos Estados Unidos, junto com o Valdo, e na oportunidade, ele sabia que o Valdo estava prestes a pular fora do barco. Para quem não conhece a história, houve um período que ele e o Valdo Vieira psicografaram, praticamente 10 anos juntos. O Valdo foi um dos principais responsáveis por levar o Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba. Eles moraram juntos, tinham uma obra muito prolífica juntos, psicografaram algumas obras em conjunto. E o Chico não escondia de ninguém o amor e o carinho paternal que ele tinha pelo Valdo Vieira. Mas, por uma série de circunstâncias que não vem ao caso, o Valdo se desconectou dessa proposta de vida e acabou dando vazão a outros projetos pessoais. E aí eles estavam nos Estados Unidos, vejam só que situação, lá para cima, ali nos arredores de Nova York, e o Chico hospedado no hotel, e o Valdo simplesmente abandona tudo para ir atrás de uma loira russa estudar medicina no Japão. E olha que coisa engraçada, ele tinha falado no voo: Valdo, você vai abandonar tudo por causa de uma loira russa. E ele disse: você é louco, Chico, que negócio de loira russa? Cuidado, Valdo. Pois não deu outro, no dia da noite de autógrafos, está lá os dois juntos, e eis que ela entra. A tal da loira russa, mulher bonitona, estonteante, deu no que deu. Resumo, ele foi trabalhar lá no Japão e deixou o Chico nos Estados Unidos. Imagina, o Chico nos Estados Unidos, com aquele inglês fluente. Ele falava a linguagem do mundo espiritual, mas o inglês ainda não, E a situação mais complicada ainda, deixou ele num hotel com uma refeição no dia. 30 dias pago com uma refeição. Não sei se vocês se lembram, mas o Chico, ele era bom de garfo. Ele era gordinho. Então imagina que situação complicada. A gente conversava com o Eurípides recentemente, o filho adotivo do Chico, ele contava assim: Ricardo, o Chico comia de manhã, de tarde, de noite, gostava da comidinha dele direitinho, até o final da vida física dele, como qualquer um de nós. Tinha também, porque ele era humano, por isso só aumenta a grandeza da sua missão, ele era humano. Imagina só, ele com fome, orando, esperando a solução, e não aparecia um amigo espiritual para falar nada para ele. Pergunta se Emmanuel apareceu nesses 30 dias. Nada. Nessas horas eles somem todos. Vá se acostumando. É sério. E essas histórias se repetem. Some tudo. Apareceu nada. E ele está lá. Apareciam alguns amigos espirituais que intertinham ele durante a noite, no quarto dele no hotel. Eles conversavam sobre o evangelho, mas ninguém falava nada do que ia acontecer. Aí o que aconteceu? Estava vencendo os 30 dias de hospedagem e o manager do hotel vai lá, bate na porta para poder avisar, Tem linguagem que é universal, gente? Você não precisa entender o idioma, Money, don't have. Se não pagar até meio-dia, out. Você está fora. Ele, meu Deus, o que eu vou fazer? E então ele ora mais uma vez assim: Jesus, eu não sei qual é o propósito de tudo isso. Você vê, ninguém está isento de passar por provas. Não sei qual é o propósito de tudo isso. Eu não sei se é desejo do Senhor que eu seja mendigo aqui em Nova York. Mas se for do seu, eu entendo. Mas não é do meu não, viu? Ai, meu Deus, coitado. E aí você vê, ele sai. Tá vendo? A gente fala assim, coitado. E aí ele sai, sem rumo, sem saber.
e ele estava hospedado perto da igreja de St. Patrick's, né, de São Patrício, e era dia de São Patrício, St. Patrick's Day. Há muitos irlandeses em Nova York, né, fizeram parte da fundação da cidade, e eles, né, têm, né, São Patrício como uma grande referência, a principal data comemorativa deles, enfim. Então, estavam as ruas lotadas, ele vai andando, coitado, sem rumo, até chegar perto da igreja São Patrício, e fica lá, com aquele terninho surrado dele, né, ele não tinha muita roupa, estava lá, olhava para um lado, para o outro, esperando o destino, né, que lhe cabia. De repente, aos 49,5 do segundo tempo, surge o recurso. Para uma limusine branca na frente dele, do nada, e eis que sai uma mulher, uma senhora, toda empiriquitada, bonitona, bem vestida, né? E olha para o Chico, ela falando inglês, né, era americana, olha para o Chico e faz um gesto, se ele tinha fome. Hungry! Yeah! Ai, é muito hungry, né? Ela leva ele para um restaurante, paga uma refeição, e ele contava a história, falava, gente, eu comi, eu não sabia quando eu ia comer de novo. Eu comi. E aí, no meio daquela situação toda, porque quando o recurso vem direito, né? Aí aparecem as pessoas certas para traduzir a conversa, para a coisa caminhar. E aí o Chico conta toda a história que tinha acontecido, e a senhora vai e fala para ele, não se preocupe, eu vou resolver isso. E realmente ela fez isso. Ela levou o Chico para o hotel, na limusine dela. Imagina a cara do gerente quando viu o Chico, né? Vestido de mendigo, entrando no hotel. O que esse homem fez, né? E ela chega e fala, deem tudo o que ele precisar. Deixou mais 5 meses pagos de hotel, com 3 refeições por dia. E o Chico podia estender, né, a sua estada ali. Quando foi no final, ele cheio de gratidão, olha para ela e faz a pergunta básica. Por quê? Por que que a senhora está fazendo isso por mim? Veja, nem Chico Xavier, o maior médium da história recente, sabia. Então não fique triste quando por algum motivo você não souber das coisas que vão te acontecer. Por isso Jesus falava, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixai que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia seu próprio mal. Jesus dizia, menos ansiedade, calma. Então Chico tinha que aprender a lidar com isso, daí a experiência. E aí ela explica, hoje é dia de São Patrício. Eu sou devota de São Patrício há muitos anos. É sério, gente. Eu estava querendo 3 graças de São Patrício há anos. Nunca tinha conseguido nenhuma. Todo dia rezando e nada. Vai entender por quê. Hoje de manhã eu estou lá rezando, dia de São Patrício, e de repente, de uma hora para outra, todas as 3 graças que eu queria aconteceram. Anos pedindo, e aconteceu hoje. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu falei, São Patrício, eu quero agradecer. Eu vou pegar minha limusine, vou até a sua igreja, e o primeiro mendigo que eu encontrar... Ô maldade. E o primeiro mendigo que eu encontrar, eu vou ajudar em tudo que eu puder. E o Chico, yeah... Thank you. Está entendendo? Então assim, não desista de você. Eu sei que às vezes as coisas não são fáceis. Seria leviano e mentiroso se falasse que são. Nem é para você, muito menos para mim, para ninguém. Tem dia que as coisas não vão dar certo. E tem dia que vai dar tudo certo. Isso é viver. Isso é estar na terra. Mas esteja na terra sem ser da terra. Lembre-se, como diria, e dizia Teilhard de Chardin, nós não somos seres materiais, meus amigos, vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. É diferente. A nossa passagem aqui é transitória. Olhar pelo prisma da imortalidade nos mostra que nada acontece por
Ih, estou ouvindo nada. Nada acontece por? Tudo tem um propósito, uma razão de ser. Quando a gente traz mais amor para os nossos dias, a gente começa a viver o nosso dia com mais gratidão. E a gratidão, gente, torna tudo que é pesado mais leve. Entende? Torna dias cinzentos em dias mais bonitos. O que muda não é o que está aqui fora, mas sim aquilo que está aqui dentro. E quando muda o que está aqui dentro, a gente muda o que está aqui fora. Agradecer por tudo que a gente tem e pelo que não tem. Pelo que acontece e pelo que não nos acontece. Ser capaz de poder agradecer é extremamente importante para todos nós. Muitas vezes a gente acaba ignorando, né, a grandeza divina, gente, no nosso dia a dia, do nosso lado. Quantas vezes isso acontece? Não é verdade? Às vezes a gente pede um monte de coisas, né? Reclama quando não recebe. Mas e quando recebe? Será que a gente agradece? Sempre? Toda hora? Nem sempre. A gente pede muito, em todos os sentidos, né? Você sabe que é engraçado, eu falava agora há pouco, a gente falava de relacionamento, então as coisas são muito engraçadas. Para muita gente, o sonho na vida é encontrar uma alma gêmea, não é assim? Vê, alma gêmea, não é alma que geme, né? E nem é uma alma algema, é alma gêmea. Quando a gente é jovem, eu sei que tem muita gente casada aqui também, de repente a gente fica naquele amor romântico, né? Ai, como eu queria, né? Encontrar a minha metade da laranja. Uma vez um amigo espiritual dizia isso, gente, que coisa, né? Vocês estão com muita pretensão, do jeito que a coisa está feia aí na terra, você está querendo alma gêmea, você arranjar uma prima, agradeça. Ela está de bom tamanho, ela quer gêmea. Agradecer, gente, é algo fundamental, porque quando a gente agradece, tudo fica mais leve, mais suave. Isso é muito sério. Ontem à noite nós tivemos um seminário lá em BH, e a gente contava para os amigos, né, uma história linda que Jesus nos conta em Jesus no Lar. Para quem não sabe, Jesus no Lar são 50 histórias de Jesus que a Bíblia não conta, belíssimas, ensinamentos incríveis, que o Espírito de Nail Lúcio nos trouxe através das mãos abençoadas de Chico. Fantástica para fazer o evangelho na sua casa, com seus filhos, com a sua família. Um livro lindo, lindo, lindo. Uma das histórias, Jesus está conversando exatamente com os discípulos, falando sobre as pessoas que não sabem lidar com situações difíceis. E aí ele conta a história de um homem que tinha talentos, né, para a arte de escultura e que queria se candidatar a ser um anjo de Deus. Então ele pede tanto a Deus, eu queria tanto ser um anjo teu, Senhor. Eu queria tanto ser um anjo teu, que Deus resolve atender ao seu pedido. E então permite que ele passe por alguns testes para ver se ele estava pronto para ser um anjo de Deus. E aí Jesus conta, já que ele era escultor, que ele foi colocado numa oficina para trabalhar com um escultor mais velho, só que um pouco ranzinza, rabugento. Ah, mas não deu outra. Deu pouco tempo, o rapaz já arranjou briga com ele, já discutiu, eu não trabalho com esse homem é dificílimo, é muito complicado, não tem jeito. Tudo bem, a providência entendeu, e colocou ele numa outra oficina de atividades. Aí agora tinham outras pessoas que eram impontuais, complicadas, desorganizadas. Eu não trabalho com gente impontual, desorganizada e complicada. Não trabalho aqui. E assim, a providência divina, meus amigos, Jesus conta, foi providenciando várias situações. Nunca nenhuma era o suficiente, porque ele sempre encontrava um jeito de ver o defeito nas pessoas que estavam do lado dele. Mas nunca observava que ele próprio não fazia nenhum esforço para poder melhorar. O tempo passou, porque eu não sei se te contaram, mas o tempo passa. E também não sei se você sabe, mas nós vamos desencarnar de novo um dia. E o tempo chegou para o nosso companheiro. Então ele chega no mundo espiritual. Ixi, imagina a cara, falido, né? Cheio de promessa, de proposta, envergonhado. E então o anjo de Deus o acolhe e fala, vejam só, isso é Jesus contando a história, vejam só como é que são as coisas. Você queria se candidatar a ser um anjo de Deus, cheio de promessas. Meu filho, ser um anjo de Deus num lugar simples e amável, em que todos são equilibrados, isso é muito simples. Porque os anjos de Deus trabalham no meio das dificuldades. E se não forem os professores, né, que são essas pessoas difíceis que estão ao nosso lado na terra, como que nós vamos demonstrar a nossa capacidade de amar? O chefe difícil te ensina a trabalhar a sua humildade, o seu foco na sua atividade. As pessoas desorganizadas vão te ensinar a ser mais metódico e organizado, e às vezes discreto.
E aí ele vai revelando cada uma das posturas que o homem teve. Isso Jesus dizendo, né, que ele brigava com o outro, ele perdia uma oportunidade de burilar a própria alma, o próprio espírito. E então ele chega na condição de falido no mundo maior. Agora, o que eu acho mais legal em Jesus no Lar é o último parágrafo, né? É a conclusão. Sempre tem um último parágrafo. Fantástico. Aí vem a conclusão. Muitos se candidatam a serem anjos de Deus. Todo mundo quer ser feliz, mas poucos querem abraçar o trabalho do autoaperfeiçoamento. Preferem julgar do que se autoaperfeiçoar. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. É isso que Jesus nos dizia. Então, meus amigos queridos, assim como você, com certeza, todos nós temos sonhos, dificuldades, pessoas difíceis, não é para poder lidar. Às vezes os dias não vão ser bons, né? Às vezes alguns dias vão ser maravilhosos, mas o importante é que a gente aprenda a amar cada um desses dias. Que a gente aprenda a agradecer pelo que a gente tem, pelo que a gente não tem. A gratidão nos conecta a energias mais sublimes e elevadas. Com certeza a mulher hemorroíça só tinha merecimento para poder atrair a energia perfeita de Jesus, sem sequer ele virar para ela ou falar alguma coisa, porque ela amava muito. Porque se ela não tivesse criado esse merecimento, com toda certeza, nada teria acontecido. Veja que no Evangelho Jesus deu várias provas de como o amor transforma. Numa outra passagem extraordinária, nós vamos encontrar o centurião. O centurião, ele era o chefe da centúria, uma guarda com 100 soldados, né, romanos, que cidades médias tinham, e Cafarnaum era uma cidade considerada média. Então o centurião, veja que interessante, ele não era judeu, ele era romano. E o centurião tinha um servo que trabalhava para ele, que ele não tratava como servo, ele tratava como membro da família. E esse servo adoece, fica muito doente. Ele, com o poder que ele tinha, né, de centurião, já tinha procurado todos os médicos, todas as influências ali na Galileia, para tentar aliviar a dor do servo. E ninguém dava conta. Então ele sabia que o servo estava morrendo, estava prestes a desencarnar. Então ele ouve falar dos prodígios de Jesus. E ele era um homem bom. Independente da posição que ele ocupava, ele era um homem bom. O que ele fez? Ele foi até Jesus. Essa passagem é lindíssima. Tanto que o centurião está chegando, os discípulos ficam com receio. Meu Deus do céu, olha só quem está chegando. Mas lá vem problema, né? O povo vivia correndo atrás do Cristo. Lá vem problema. E não, ele se prostra perante Jesus com humildade. Com humildade. Conta a história. E pede a Jesus que curasse o servo. E Jesus olha para aquele homem. E Jesus, ele não enxergava o que o homem era, né, o que cada um deles era ali. Eles enxergavam na alma. Jesus tinha uma capacidade de ressonância espiritual profunda, né? Ele ia no passado, no presente, no futuro. E aí ele fala: Senhor, não precisa nem ir até a minha casa. Eu tenho soldados sobre o meu comando que me obedecem. Não é assim? Eu falo para o meu soldado: vai lá e faz isso. Ele faz. Eu sei que o Senhor tem anjos sob o teu comando. Tipo assim, não te aborrece ter que ir lá em casa, não. Eu confio, eu tenho fé que um desejo teu, um pedido teu, é capaz de curar o meu servo. A fala é fantástica. Jesus olha para os discípulos e fala: em toda Israel eu não vi tamanha fé. Olha, meus amigos queridos, a importância da gente não duvidar, da gente se esforçar, entende? De fazer a nossa parte para ter uma vida melhor. Então não desista de você. Seja lá qual for sua prova, não desista de você. Faça a sua parte. Ame as pessoas que estão do seu lado. Ah, mas fulano não mudou. Mas o seu papel é amar, não é mudar ninguém. A gente confunde as coisas, né? Ah, mas eu não sei se eu vou melhorar. Eu estou doente. Se esforce, faça pensamento positivo, siga o tratamento médico, trabalhe com a parte espiritual. E se eu vou melhorar ou não vou? Isso não depende de você. Confie. Sabe, esse é o tipo de trabalho interior que a gente não precisa fazer. Se você ainda não se sente muito feliz e grato todos os dias, ainda não entendeu o que é o amor na Terra. Se o nosso foco ainda está na falta, na violência, na tristeza, nas angústias, se o nosso foco ainda está na escuridão, é porque ainda está faltando a gente reforçar o contato com a nossa luz. E reforçar esse contato, meus amigos, é fundamental para a gente transformar as nossas vidas. Então,
Então que nessa noite abençoada, nessa cidade tão linda de Poços de Caldas, né? Que uma vez mais o Evangelho possa abençoar as nossas almas, em especial ao coração de vocês, né, que tão carinhosamente nos presenteiam com a sua presença. Abençoar você, a sua família, abençoar os seres que você ama tanto, os animaizinhos, né, que tornam a sua vida mais especial, a natureza que muitas vezes a gente se esquece de agradecer, mas que também é criatura divina e torna a nossa vida muito mais linda. Que abençoe os afetos que você ama tanto, que já estão no mundo espiritual, mas não deixaram de existir. Que a morte transforma o corpo, mas a alma é indestrutível. Ninguém se separa de ninguém por causa da morte do corpo. Nunca permita-se acreditar nessa bobagem. A gente está sempre ligado, muito ligado, constantemente ligado. E é o amor que nos liga, de uma maneira saudável e feliz. Gente, é incrível, só o amor liberta. Você sabe que isso é engraçado, né? A gente às vezes vê pessoas com raiva, e a pessoa às vezes fala assim, quando está com raiva de alguém, eu não quero ver fulano nem pintado de ouro, não tem isso? Ou vocês não ficam com raiva aqui em Poços? Aqui não fica, né? Lugar bonito não pode ficar com raiva, né? Pois é. Então assim, tem gente fora daqui que fica com muita raiva. E aí o povo olha, eu não quero ver você nem pintado de ouro, sai daqui. Aí tem pessoas que falam, eu te odeio. Tem umas coisas assim, eu te odeio. E é engraçado, né? Porque olha que coisa mais curiosa. Pela lei divina, se você quer ficar longe de alguém, você tem que amar. Como é que é? E curiosamente, por amar, você não quer ficar longe. Porque quando você detesta o outro, imediatamente o outro fica vinculado a você. A energia de ódio, de raiva e de rancor faz o outro ser ficar vinculado a você. Isso é lei divina. O problema não é o outro te odiar, é você odiar o outro. O problema não é eu ficar com raiva de você, é você ficar com raiva de mim. Porque quando eu tenho a mágoa, eu bebo veneno. Não tem aquela história, né? Guarda-mágoa, beber veneno e querer que outro morra. Então, assim, se eu estou magoado, o mal está para mim. Mas quando você tem amor, você se liberta. Então veja que até nas relações humanas é o amor que liberta. Não é? É o amor que constrói, que renova a nossa forma de ver a vida, meus amigos queridos, que renova a nossa forma de ser, em todos os sentidos. Tem uma história, né, que há muitos anos eu escutei, acho tão bonitinha, e eu sei que ela é real, porque eu conheço alguns casos assim, nossa, que enche o coração, sabe, de esperança. Um senhor, ele estava indo ao hospital, porque ele queria visitar a sua esposa, que estava hospitalizada. E aí, ele está passando por uma consulta médica, e a fila estava grande, ele olha para o relógio, com medo de perder o horário, porque o horário de visitas, né, já estava quase cessando, ele não estava contando com aquele atraso. Então ele vai até o pessoal ali da recepção e fala, por favor, não tem como adiantar, eu preciso ir embora, eu tenho que visitar a minha esposa, ela está hospitalizada. E como era um senhor já velhinho, o pessoal fica, né, conduído e fala, mas o que aconteceu com ela? Ah, ela tem Alzheimer, não é no elevado grau. Alzheimer? Mas o senhor visita ela todos os dias. Mas assim, não falam que Alzheimer faz a pessoa esquecer? Exato, ela não se lembra de mim. Mas, desculpa, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. O senhor vai visitar a sua esposa, claro, sua esposa, todo dia, no mesmo horário. É isso mesmo. Mas ela não sabe quem é o senhor. Não sabe. Mas e por que o senhor então vai visitá-la todo dia? Ah, minha filha, um dia você vai entender. Ela pode até não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Isso é o amor. Eu sei quem ela é. É assim, gente, que o mundo espiritual nos vê. Pode ter certeza que seu guia espiritual não olha o que você é hoje. É o que você representa para ele. No decorrer, sabe Deus de quantas existências. E o que você vai ser amanhã de luz. Os amigos que nos compreendem olham para nós com um olhar de compaixão. Entende? É um sentimento que a gente só vai compreender quando a gente abrir o nosso coração para amar sem medo. Madre Teresa falava que nosso desafio é aprender a amar até doer. Aliás, ela fez isso, né? E como ela fez isso? Gigante do amor. As histórias de Madre Teresa são extraordinárias. Nossa, não vou cansar vocês com muito mais tempo, mas só uma historinha rapidinho de Madre Teresa. Vale a pena. Tem muitas histórias lindas dela, né? Madre, certa vez, ela carregava uma criancinha no colo que tinha acabado de ser deixado numa lata de lixo, era muito comum lá em Calcutá. E aí coincidiu
de um repórter, está fazendo um documentário com ela durante uma semana da TV americana. Então, o repórter já tinha visto ela fazer um monte de coisas, né? Mas olha, ela pegar aquela criança, mas toda suja, né? Mal cheirosa, e ela vai, pega um lencinho, limpa, beija a criança, como se fosse filha dela. Na maior naturalidade, ela fala: nossa, madre, senhora, me desculpa, mas eu não seria capaz de fazer isso que a senhora faz, nem por $1 milhão. Aí ela olha com muita compaixão e fala: ô, meu filho, eu te entendo, eu também não. Eu faço é por amor. E veja que mesmo os gigantes da alma passam aperto. Madre Teresa gostava de contar uma história de uma senhora muito rica da cidade de Calcutá, que procurou ela, né? Ela já tinha se espalhado, né, o seu trabalho magnífico. E essa senhora procura a madre no final de uma fala e diz assim para ela: madre, eu quero muito mudar a minha vida. Eu preciso transformar a minha existência. Eu quero te seguir, eu quero fazer parte, né, da sua ordem, eu quero ajudar. E ela falou: então venha, minha filha, seja uma voluntária, tem tantos sofredores precisando de cuidado. E aí ela viu que a mulher estava incomodada. E aí a mulher falou assim: mas madre, assim, é porque eu tenho até vergonha. Não, minha filha, aproveita a chance e fala o que foi. E a mulher, gente, sério, com toda a vergonha do mundo, fala: olha, eu não tenho problema nenhum em cuidar dos pobres, só sabe, eu sou muito rica, eu não tenho problema nenhum com essa história de castas, que na Índia tem esse problema das castas, né, os párias, os sutras, enfim, os brahmanes, e aí eu não tenho problema nenhum com isso, mas é porque, eu adoro tanto usar os meus saris. Saris, sari é a vestida, né, é a vestimenta que a mulher indiana utiliza para o dia a dia, aquele vestido grande. E aí Madre Teresa olha para ela, e realmente, né, Madre falava que ela usava um sari de mais ou menos 800 rupias. O sari de Madre custava 6, só para vocês terem ideia da diferença, né? Só para vocês terem ideia. E ela vê que a mulher estava sofrendo, porque aquela mulher ela queria fazer, mas ela tinha ainda um apego. Olha o que é o coração que ama, gente, o que é a sabedoria? Ela ora a Jesus. Ela fala: naquele instante eu não sabia o que dizer. Eu não podia simplesmente falar para a mulher: então venha, porque ela não viria. Mas eu também não podia falar: então vá embora, se liberte desse vício e depois venha. Não. O que eu ia falar? Então ela fala que ela recebe uma intuição e diz: oh, minha filha, eu te entendo. Vamos fazer o seguinte: sua boa vontade é linda e a gente tem que aproveitar ela. E eu entendo você com a questão dos saris, mas vamos fazer uma coisa. Ao invés de você gastar 800 rupias no sari, por que você não faz o seguinte: o próximo sari que você for comprar, ao invés de 800, gasta 500. Aí você pega 300 que sobrar, você ainda vai comprar um sari bom por 500, não vai? Não consigo, a gente consegue então. Você pega as 300, a diferença, e compra de saris e doa para quem não tem. Aí depois, se você quiser comprar um outro, você vai diminuindo, compra de 400. E o que sobrar, você pega e compra de saris ou outras coisas e doa para quem não tem. A estratégia era perfeita. A mulher ia entrar em contato com o prazer de doar. E é só doando que a gente se liberta. É engraçado isso, né? A gente não se liberta recebendo, a gente se liberta doando. Numa mão. E aí a gente completa o ciclo recebendo. Mas só recebendo, não. Então, naquilo que a mulher começou a doar, ela começou a sentir tão feliz que as pessoas demonstravam tanta gratidão a ela, né? Meu Deus, eu nunca tive um sari desse. Meu Deus, que coisa boa, muito obrigado. E abraçava ela, e agradecia, falava que ia rezar pela alma dela, pela família dela. Porque para ela era uma coisa comum, não fazia falta, mas para aquelas pessoas pobres, era tudo que elas tinham. Então, ela vai baixando o volume. 500, 400, 300 rupias, 200, 100... Aí, quando chegou em 100, a própria madre falou para ela: não, minha filha, tá bom, 100 tá bom. olha a sensibilidade, né? 100 tá bom. 100 tá bom, você já fez um esforço enorme, né? 100 tá bom. Então, aquela senhora fez o que ela dava conta, entendeu? Ela usava o sarizinho dela de 100 rupias e ajudava a madre da maneira que podia. Mas assim ela aprendeu a amar, servindo. Então, meus amigos, não coloque obstáculo, entende? Entre você e a sua felicidade. Sirva do jeito que você puder, que você der conta. A gente não tem que se comparar a ninguém. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você só tem que ser melhor do que si mesmo, a cada dia. Esse é o nosso compromisso, né? Em nos melhorarmos cada vez mais, um dia após o outro, com carinho, com amor, com afinco, com alegria. Então, que essa terça-feira, recheada de luz e de paz, possa ser um convite, não é? À nossa renovação interior, deixando que o amor nos transforme em seres humanos mais iluminados,
Que aprendamos com o exemplo de Jerônimo, a não sermos mais vítimas, né? Que aprendamos com o exemplo da mulher hemorroíça, a termos fé de tal forma que a gente atrai o recurso que a gente tem. Que aprendamos com Chico, que apesar da dificuldade lá fora, não desistiu e estava pronto para o que fosse necessário em prol daquilo que ele acreditava. Que a gente aprenda com Madre Teresa a respeitar o tempo do outro. E, de certa forma, que a gente aprenda com a Senhora do Sari também, né? Que apesar de ter um apego, que não deu conta de se libertar, mesmo assim ela não virou as costas para a sua evolução espiritual. Sempre tem espaço para o amor nas nossas vidas. Sim ou não? Sempre. Seja para escutar, seja para perdoar, seja para seguir adiante, seja para cuidar com mais carinho, seja como for. Que você possa se perguntar, onde você acha que você pode trazer mais amor para a sua vida? Antes da gente ir para o encerramento, eu queria propor um exercício a vocês. Um exercício bem simples, ninguém precisa sair do lugar. Eu vou pedir a gentileza a vocês de você conversar com uma pessoa do seu lado, mas não com alguém da família, alguém que você não conhece. Porque quem você conhece você vai conversar daqui a pouco, né? Na hora que você sair daqui. Então assim, faça uma amizade nova e você vai falar para essa pessoa que você não conhece, mas vai conhecer agora. Se for o caso, vira de costas, né? Fala com um companheiro aí do fundo, da cadeira de trás, da cadeira da direita, da esquerda. Se for o caso, pode levantar, aí sim, você vai encontrar outra pessoa, mas alguém que você não conhece. E eu vou te dar um tempinho rápido para você falar para quem você não conhece. Onde você acha que você pode trazer mais amor para a sua vida? Seja prática. Onde? De que forma? Que hábito você tem que mudar? Alguns podem falar, eu acho que eu posso trazer mais amor para a minha vida perdoando fulano que eu estou guardando mágoa há muito tempo. E eu vou sair daqui hoje com esse compromisso. Outro pode falar, eu acho que eu posso trazer mais amor para a minha vida agradecendo mais. Eu como, bebo água e nunca agradeço por nada, eu vou agradecer. Outros podem falar, acho que eu posso trazer mais amor para a minha vida levando o evangelho no lar para dentro da minha casa. Outros talvez possam falar, talvez eu possa trazer mais amor para a minha vida procurando uma instituição e começar a fazer um trabalho voluntário, social. Quem já faz vai encontrar uma outra forma. Talvez o outro fale, eu posso trazer mais amor para a minha vida, trazendo a minha mente para o momento presente, ao invés de ficar tão preocupado, né, com o futuro ou preocupado com o passado. Enfim, o tempo é seu, a resposta é sua. Capricha. Vamos lá então? Trabalhando. Alguém que você não conhece. Conheça uma pessoa nova. Vai lá, aproveita, aproveita.
Olha lá, capricha, tem tempo, mas tem mais 1 minuto. Deve ter muita coisa para você trazer mais amor para a sua vida aí. Com certeza. Daqui a pouquinho, pode. Com certeza. Deu? Muito bem. 1, 2, 3. Voltando. Agradece o colega novo. Você acabou de fazer uma amizade nova. Ei, coisa boa. Palmas, pessoal. Muito bem. Não é gostoso? Ai, gente, fazer amigos é tão bom, né? Essa é uma das coisas maravilhosas que a vida nos traz. E a gente fica perdendo tempo com besteira, guardando mágoa, tendo pensamento negativo. Para com isso. Não compensa. É sério, não compensa. Não é verdade? Olha, eu nunca vi alguém falar que pensamento negativo paga conta, cura doença, traz amor de volta em 3 dias. Nunca ouvi falar, mas sempre ouço falar que pensamento negativo traz doença, né? Afasta o amor que você não gostaria que fosse embora, né? Afasta todas as coisas boas. Eu vejo o povo preocupado, às vezes fala assim, nossa, é engraçado isso, né? Eu vou no centro tomar um passe, eu vou na igreja comungar, eu vou não sei o quê, porque eu acho que eu estou com encosto, não tem umas coisas assim? Deixa eu te contar um negócio, não sei se já te falaram, mas a verdade tem que ser dita, às vezes, nós é que somos o encosto do encosto. Uai, porque tem gente com um pensamento tão negativo que você não precisa de encosto. O encosto não se aproxima. Porque ele fala, ele já faz eu estou falando sério, assim, eu vou aproximar do Ricardo, ele já faz o serviço. Então, assim, não dá, né? Lembre-se, quem quer comer maçã tem que plantar maçã. Porque é uma macieira da maçã. Não adianta você querer colher, né? Goiaba não pede maçã, você tem que plantar uma goiabeira. Então, gente, cada um de nós colhe aquilo que planta. Isso é irremediável. Então, pense bem no tipo de semeadura que você tem feito. Pense bem até que ponto realmente o amor é só uma palavra bonita que a gente acha lindo de ser falado, dito, se escrever sobre ele, ou até que ponto que você está vivendo esses pequenos momentos de amor no dia a dia. Sabe, seja num carinho, num toque, num abraço, sabe, na brincadeira com o animalzinho, seja agradecendo a Deus pelo alimento, na atenção à família, né, na gentileza, mesmo para quem não faz nada para merecer nossa gentileza. Não deixe o mau humor do outro te influenciar. Faça o seu amor e o seu bom humor influenciar o outro. Porque essa é a diferença de quem conhece o Evangelho. Não é verdade? Essa é a diferença. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas com certeza é plenamente possível. Sim ou não? Estou ouvindo ou nada? Sim ou não? Que bom, que bom, que bom. Olha, amanhã nós vamos dar continuidade, acho que está oscilando. Amanhã nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre a cura de dentro para fora. Vamos falar de maneira mais específica sobre casos importantíssimos de autocura do ponto de vista físico e também espiritual. Como, graças a Deus, eu tenho oportunidade de aprender, trabalhando numa atividade mediúnica há mais de 20 anos de tratamento espiritual, então tem muitas reflexões carinhosas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu realmente espero que possam ser úteis, vocês ou os demais que virão, para que a gente possa realmente aproveitar, sabe, gente, esse momento na Terra, porque ele é muito precioso. Às vezes a gente vê pessoas brigando por causa de tanta bobagem, não é assim? Com todo respeito e carinho, veja bem, toda fé é digna e é importante. Mas eu vejo, por exemplo, no caso da Quaresma, tanta gente fazendo promessa, né? Não vou comer a carne, não vou... Você não acha que a melhor promessa é não ser egoísta? Não, nada conta, não coma carne. Mas que tal falar assim, não vou comer carne hoje e vou ficar sem ser egoísta uma semana? É sério. Hoje eu vou pagar uma penitência, não vou comer não sei o quê, mas vou ficar 2 semanas sem falar mal de alguém. Eu te garanto que isso vai te aproximar mais de Deus que as penitências materiais. Caso não, a gente vai ser igualzinho os túmulos caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Foi Jesus que falou isso, não é? Porque as demonstrações de crescimento espiritual, elas precisam ser poderosas, de dentro para fora. Então vamos aproveitar essa semana, que mais uma vez é uma semana especial, mesmo para todos nós cristãos, independente,
da religião de cada um, se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é muçulmano. Aliás, isso é uma coisa que eu fico feliz, né? Graças a Deus, com as nossas pílulas, a gente atinge todos os tipos de pessoas. E esse sempre foi o objetivo. Porque a religião de Deus é o amor. A gente precisa das outras religiões enquanto a gente não aprende a amar. Porque no dia que a gente aprende a amar, você já está em contato com Deus. E só o amor vai fluindo da sua alma para o que quer que você faça, para o que quer que você tenha contato. Então, quando a gente aprende a amar, né, tudo fica muito mais sublime, mais sutil. Então não tem essa história de brigar, não é não? Para ver quem tem razão. Minha religião é melhor do que a sua. Que tolice, quem fala isso não entendeu nada do que Jesus ensinou. Nada, literalmente nada. Né? E a gente vê muitas pessoas ainda falando de coisas que o seu coração definitivamente não entendem. Afinal, foi o próprio Cristo que disse, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. A árvore boa, fala Jesus, não pode dar fruto ruim. Né? E uma árvore naturalmente má não pode dar fruto bom. Então a gente conhece cada um pelas suas obras. Então que a gente aproveite, é verdade, nessa semana de reflexões para as várias culturas ligadas ao cristianismo, em que a gente rememora, revive muitas vezes esse processo em que o Cristo esteve conosco e os profundos ensinamentos que Ele nos trouxe da Galiléia distante, em especial, né, quando Ele entra em Jerusalém, vejam só, ovacionado pela turba que menos de uma semana depois escolheria Barrabás, para que pudesse se libertar, deixando que Ele fosse crucificado. E ainda assim Jesus, sabendo que isso ia acontecer, se permitiu estar lá, deixando um exemplo claro, para que a gente não refugue perante as provas da vida. Né? Mesmo quando as pessoas que a gente mais ame virarem as costas para nós, mesmo quando as pessoas que você mais tem expectativa não conseguirem te entender, não é nem por maldade não, é porque às vezes a gente não consegue entender o outro, e o outro não consegue pela diferença de percepção de vida, que a gente tem o amor para perdoar e seguir adiante. Que a última coisa que o Cristo disse, antes de dar o último suspiro lá no Gólgota, foi o quê? Perdoa-os, ó Pai, porque não sabem? Tem que amar muito para poder falar isso. Depois de tudo o que ele passou, depois de toda a negação, depois daqueles que ele tinha ajudado terem fugido, ele entendia um por um, sem julgar. Compreendia a infância espiritual de cada um daqueles que estavam lá, sem julgar. Um nível de amor absoluto, infinito, que um dia nós vamos chegar. Mas que não quer dizer que a gente não possa, pelo menos, estudar, treinar, não é? Desenvolver no nosso coração. Então, que Jesus, sempre Ele, nosso bondoso mestre, irmão maior e guia, possa abençoar você e sua família. Que Jesus continue sendo essa ponte divina de amor, nos ligando a Deus, com seus exemplos infinitos, né, que continua dando até hoje, cuidando com tanto carinho de todos nós aqui no planeta Terra. E que nós façamos a nossa parte, né, meus amigos? Que a gente possa ajudar também, né? O mundo espiritual a nos ajudar. Porque já já a gente volta para casa. Casa, não é essa que você vai não, a outra. A outra. Quem será que vai primeiro, hein? Façam suas apostas. Já já nós voltamos para casa. E se a gente não quer passar vergonha, quando a gente chegar do lado de lá, é importante, pelo menos, a gente se esforçar, né? Para ser um pouco melhor, enquanto nós ainda estamos do lado de cá. Lembre-se, ninguém espera de nós perfeição. Espera que a gente, pelo menos, tenha boa vontade para agir, se esforçando no campo do bem. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Boa vontade e ação, atitude, e não simplesmente ficar, né, só com desejo. Então, que a presença do amor divino ilumine sua noite, seu coração, sua vida, encha você de esperança, de alegria. Que a gente possa levar Jesus para as nossas famílias, independente da linguagem religiosa, isso é o que menos importa, gente. Que a gente leve para a sociedade, que a gente leve para o nosso trabalho, para o café da manhã, que a gente leve para a fila do banco, que a gente leve na hora de pagar a conta, que a gente leve na hora de ir para o restaurante, na hora de dormir, na hora do hospital, na hora de um velório, que a gente leve Jesus para as escolas, que a gente leve Jesus para todos os lugares que a gente esteja. Como? Na nossa alma, na nossa maneira de agir. Que um dia as pessoas cruzem nosso caminho e possam falar, que sentem a presença de Deus perto de nós, por causa da energia que um dia a gente vai conseguir emanar por amar. É treino,
Tá demorado, faz mal não, Deus é paciente, né? Com certeza nós vamos chegar lá, tá bom? Então que Deus abençoe mais uma vez a todos vocês. Deixa eu agradecer de novo, por favor me permitam, a você que com tanto carinho recebe as pílulas do Evangelho, né, que multiplicam as pílulas do Evangelho. Não tem palavras para te agradecer. As pessoas carinhosamente montam grupos, divulgam, compartilham, né, pessoas de todas as religiões, sem preconceito nenhum. Nossa, não sabe como isso enche o coração de felicidade, de alegria. Eu vi, né, carinhosamente foi divulgado aqui o aplicativo para vocês. Eu espero que vocês tenham acesso. Ele foi feito exatamente com o objetivo de deixar mais fácil, né, para quem deseja pílula, que muita gente não recebia, porque chegava atrasado, as pessoas reclamavam. Então, pelo menos agora, todo mundo que baixa o aplicativo recebe. Né? Deu um probleminha agora no da Apple, por causa de uma programação, já foi tudo resolvido hoje, deu tudo final, então agora tudo funcionando direitinho, os iPhones, os Androids, só baixar o aplicativo. É gratuito, chama-se IRM Oficial. Baixa lá, e aí tem pílula do Evangelho, todos os dias, tem a pilulinha do Evangelho. Vocês conhecem a pilulinha do Evangelho? Muita gente não conhece. A pilulinha do Evangelho, gente, ela é um primor, é uma gravação feita todos os dias pela Roseli. Graças a Deus, a nossa equipe espalhada mundo afora é gigantesca. E todo mundo é voluntário. Todo mundo tem família, tem trabalho, tem problema, dificuldade, mas quer trabalhar para Jesus. Sem julgamento, sem exigências, só servir. Ela faz um trabalho incrível, porque não é fácil. Ela traduz o Evangelho em historinhas para crianças. E a vozinha dela é deliciosa. Escutem uma vez, vocês vão entender. Então, quem tem criança, filhos pequenos, ou vocês vão gostar, né? Ajudar bastante. Está lá no aplicativo, todo dia a gente posta lá a pilulinha do Evangelho que a nossa Roseli faz. Tem a pílula em inglês, que a gente chama de Drop of Inspiration, que é para as pessoas que falam outro idioma, está lá também. Aí eu peço, né? Tem gente que fala, mas eu não entendo nada em inglês, Ricardo. Mas não tem problema, eu também não entendo, estou tentando entender. Você pega lá as pílulas e dispara do mesmo jeito. Pode ficar tranquilo, os amigos espirituais pedem, fale para o pessoal disparar, porque vai chegar onde tem que chegar. E sempre chega. Mesmo que você não entenda, manda para a sua base. Porque alguém da sua base vai conhecer alguém que entende e vai mandar para a base dele ou para a base dela. E vai chegar onde tem que chegar. Então a gente agradece quem puder fazer isso. E por fim, tem o momento do investidor. A gente vai até trocar o nome agora, porque eu percebo que muitas pessoas, às vezes, não ouvem o momento do investidor, porque, sei lá, deve achar que é coisa ligada só à parte financeira. E, gente, é um boletim importantíssimo, ele é diário, igual a pílula do Evangelho, né? Com o mesmo intuito para ajudar você a melhorar na vida material. E pelo que me consta, boa parte das nossas provas aqui na Terra são da vida material. Então ouça, né? Compartilhe lá o momento do investidor. Está todo dia também, mesma coisa, pílula do Evangelho. Passe para os seus filhos, passe para as pessoas que você conhece, estão desempregadas, quem quer melhorar na carreira, quem é empresário, quem onde for, não importa quem seja. O objetivo é ajudar também nessa linha. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. A gente agradece com carinho, acho que vai ter um sorteio, não é isso? Daqui a pouco a gente trouxe uns CDs aqui que vão ser sorteados também, aproveitando e falar, né? Tudo que vem é revertido em prol do Instituto Namastê. Para quem não conhece, o Instituto Namastê é o nosso braço social. É uma instituição sem fins lucrativos que apoia outras instituições que têm trabalhos sociais reconhecidamente sérios em todo o mundo, tanto financeiramente quanto de maneira institucional. Então, graças a Deus, hoje, direta e indiretamente, a gente consegue ajudar milhões de pessoas em mais de 100 países. Né? E graças, né, à colaboração de todo mundo. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E tem coisa boa, tem lançamento legal. A gente trouxe um sobre sexualidade, né? Quem tem transtornos nessa área, ou que quer aprender a canalizar energia sexual, tem um CD sobre esse assunto. Tem o da ansiedade, né? Tem um sobre... Esse aí acho que ninguém vai precisar, um sobre conflitos conjugais, mas tem. Teve um pessoal da pílula que pediu, nós gravamos. Grava de conflito conjugal. Eu falei, ninguém tem, não tem problema. Vai ficar paralisado o estoque. Tem também. Tem esse daqui que são parábolas de Jesus. A gente gravou as parábolas de Jesus para as crianças e adolescentes. Bem legal. A você fazer evangelho no lar, né, com seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, enfim, a todo mundo. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês de Poços de Caldas pelo carinho, né, pela recepção. Que Deus te proteja muito, mas muito mesmo, né? Você sinta essa energia, né, de amor que com certeza chega para você de várias partes. Eu não sei como é que você entrou por a porta desse auditório, mas que com certeza nós possamos fazer a escolha de sair daqui muito melhores, né? Com o coração mais aberto,
com muito mais positividade e agindo. Lembra, você fez um compromisso com seu colega novo que você fez agora, hein? Agir para trazer o quê? Mais amor para a sua vida. Sendo feliz a cada dia. E para terminar, eu queria terminar com uma frase que eu acho assim maravilhosa. E sempre quando eu vou a um lugar pela primeira vez, eu gosto de fechar com essa frase, que eu acho que ela sintetiza bem a proposta do Evangelho para todos nós. O objetivo central da gente compreender o Evangelho e de vivenciá-lo, pelo menos de tentar vivenciá-lo. Essa frase diz assim: quando você nasceu, enquanto todos sorriam, você chorava. Mas trate de viver a sua vida de tal forma, de tal maneira, muito especial, que na hora da sua morte, ainda que muitos chorem, com certeza, pelo menos você sorria. O sorriso de quem cumpriu o seu dever, de quem não tem nada para se arrepender. Sorriso de quem foi feliz, de quem aprendeu a amar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Obrigado. Muita luz.